Graça e paz à igreja, amém? Vamos ouvir a palavra de Deus? Irmãos, o nosso bispo ele está em Joinville. Qual é o estado de Joinville? Santa Catarina. Deve estar bem friozinho lá, né? Quantos querem abençoar o bispo aí? Estenda só. Quem quer abençoar o bispo? Fazer um vídeo aqui para o bispo? Amém? Quando eu filmar aqui, vocês vão falar: bispo, nós te abençoamos. Ele vai ficar feliz, não vai? Aleluia. Quando eu fizer assim, vocês falam: bispo, nós te abençoamos. Bispo, nós te abençoamos. Amém. Glória a Deus, ele vai ficar feliz, irmãos. O bispo não gosta mais de ficar sozinho, não. Está todo meloso lá. Amém. Abra sua Bíblia, irmãos. Hoje nós temos ceia. Eu vou tentar ser o mais breve possível. É difícil. É difícil um pastor ser breve, né? Mas eu vou tentar ser breve, porque ainda temos a ceia. Obrigado. Mas eu gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração no livro de Ageu. É um livro que tem falado muito comigo esses dias. Abre em Ageu capítulo 1, verso 4. E com certeza vai falar com a sua vida, amém? A palavra de Deus diz assim: porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Vamos ler agora aqui todo mundo junto numa mesma versão. Porventura é para vós tempo de habitares nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta. Aleluia. Senhor, abençoe a tua palavra. Que teu Espírito Santo fale através dela aos nossos corações, que eu seja canal do teu fluir na vida do teu povo essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vemos aqui o profeta Ageu sendo levantado por Deus para profetizar a Israel, a Judá, né, ao povo de Deus que estava retornando do exílio, o exílio da Babilônia. Foi profetizado que eles ficariam no exílio 70 anos no exílio. E eles ficam no exílio, mas Deus se lembra do seu povo, lembra da oração, da aflição, como foi falado aqui pelo pastor Eusébio. As nossas orações estão diante de Deus, irmão. Você às vezes ora, acha que não estão, mas as suas orações estão diante de Deus, como um memorial. E eles oram e o Senhor resgata o seu povo do exílio da Babilônia, e eles regressam à sua terra em 3 levas. Uma leva com Zorobabel, uma leva com Esdras, né, de tempo em tempo, e mais uma leva, né, com Neemias depois. Mas eles retornam do cativeiro e eles começam a edificar o templo do Senhor que havia sido destruído. E de repente há uma conspiração ali, e a obra do templo é paralisada e eles não dão mais sequência à obra de Deus. E a obra de Deus, o templo, ele fica parado por mais ou menos 5 anos. Eles só começaram a levantar os fundamentos, mas a obra ficou estagnada. Então Deus levanta o profeta Ageu para falar com aquele povo, para chamar a responsabilidade daquele povo que estava vivendo uma vida, vamos dizer, separada daquilo que Deus tinha para o seu povo. Nós sabemos que o povo de Deus é um povo santo, um sacerdócio real, povo santo, escolhido por Deus, e era bem claro que Deus tinha propósitos exclusivos para Israel.
Israel era modelo para as nações, Israel era a luz das nações, Israel era representante do próprio Deus aqui na terra, porque foi essa aliança que Deus fez com Abraão, Isaac, Jacó, seu povo, e hoje chegou até nós. Mas Israel, eles deixaram de lado aquilo que era importante para viver a sua vida cotidiana, para viver a sua vida particular, secular. E aí Deus levanta o profeta Ageu, e o profeta Ageu fala: porventura é tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta. Esse texto é um texto da antiga aliança, mas ele nos revela muitas coisas pelo qual o Senhor quer falar com a minha e sua vida hoje. Porque o povo estava deixando o templo destruído, o templo em escombro, e o que? Vivendo a sua vida, arrumando suas casas. O texto vai dizer que casas forradas. O que significa casas forradas? Talvez você tenha uma outra tradução, que seja casa apainelada, casa enriquecida, enfeitada. Tudo são sinônimos de forrado, ou seja, o povo estava vivendo uma vida, a sua vida, e deixando a vida de Deus de lado. E Deus levanta o profeta Ageu. O povo de Israel voltou do cativeiro e começou a priorizar sua vida pessoal, enquanto o templo do Senhor estava em ruínas, usando todo o tempo e recursos nas suas casas e vida pessoal. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quantos são crentes aqui em Jesus? Só quem é crente em Jesus. Deus te chamou para uma grande obra. Deus não te chamou para viver a sua vida. Deus te chamou para viver a vida dele. E nós precisamos entender isso. Porque, como eu falei, nós, igual ao povo de Israel, às vezes vamos vivendo a nossa vida e vamos deixando a vida de Deus, ou seja, aqui, o plano, o seu propósito, aquilo que Ele quer para mim e a sua vida, nós vamos deixando em segundo plano. E isso é um erro fatal, porque Deus não me criou, Deus não te criou para você viver a sua vida. Deus criou você, Deus me criou para nós vivermos a vida de Deus. Todos nós fomos criados com um propósito, com um desígnio dos céus. Deus tem uma missão para cada um de nós. E nós não podemos viver longe dessa missão, longe do propósito que Deus estabeleceu, por mais simples que pareça. Porque você vai ver Jesus falando dos talentos. A uns Deus deu 5, a outros Deus deu 2, a outros Deus deu 1. Mas por mais simples ou pouco que pareça o que Deus colocou na tua mão, Ele espera que você faça o que Ele colocou nas suas mãos. Mas nós, igual ao povo de Deus, às vezes nos voltamos contra Deus e vamos vivendo a nossa vida. E é necessário que Deus levante o profeta, é necessário que Deus levante o irmão da célula, o líder, o seu amigo, até um familiar, o teu pastor, o teu bispo, para falar: ei, existe um plano de Deus na tua vida. Deus quer te usar mais do que esquentar esse banquinho gostoso que está sentado. Deus não chamou ninguém para ficar esquentando banco de cadeira, banco de igreja, desculpa. Deus tem uma missão na tua vida. Deus tem um propósito e quer te usar, assim como Ele tinha para o seu povo. Mas o povo estava negligenciando e cuidando da sua
vida particular. Aí Deus levanta Ageu. E Ageu fala: o templo do Senhor está em ruínas. E vocês estão vivendo a vidinha de vocês. Mas eu não chamei vocês para isso. Eu chamei vocês para ser povo santo, nação eleita. Voltem-se para a minha obra. No mesmo período, quem está profetizando é Ageu e Zacarias. E Zacarias vai falar no seu texto: voltai-vos a mim e eu voltarei a vós. Retornai-vos a mim. Por quê? Da mesma forma, irmãos, como nós priorizamos a Deus, quando nós colocamos honra nas coisas de Deus, no seu reino, Ele nos honra. Mas da mesma forma que quando nós agimos de uma forma relaxada, relapsa, ou não dando a mínima para as coisas de Deus, Ele age conosco assim também. Tem hora que Ele só vai agir com misericórdia. Você vai ficar na corda bamba ali por um fio. Isso aí é misericórdia de Deus. Quando Ele tem muito mais para o seu povo. Então, Deus é um Deus que também retribui. Ele é longânimo, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é tudo de bom. Mas Ele também tem que ser justo. Ele é justiça. Ele é santo. Então, o seu povo está longe dEle. Voltam do exílio. Cerca de 50 mil israelenses. 50 mil do povo de Judá voltam. Quando na verdade foram muito mais para o cativeiro. Muitos ficaram onde? Na Babilônia. Com as riquezas da Babilônia, com a cultura da Babilônia. Muitos ficaram, não quiseram regressar e arregaçar as mangas e trabalhar. Porque se iludiram o quê? Com a Babilônia. Quando eles tinham uma terra para cuidar, quando eles tinham uma obra para fazer, mas foram embora. E às vezes você vê muitas pessoas assim. Começam a se iludir com a Babilônia e vão embora. Ou estão lá na Babilônia, Deus resgata eles, mas eles não, eles preferem ficar lá, iludidos. Mas Deus chama o seu povo: voltai-vos a mim e eu voltarei para vós. O templo está em ruínas, o templo está destruído, a obra paralisada. Irmãos, o templo, às vezes você vai ouvir as pessoas falando erroneamente: nós somos templo do Espírito Santo. Amém. Mas você vai ouvir pessoas falando mal do templo, da igreja, da instituição. Isso tudo é a obra de Deus. Isso tudo é uma forma de Deus agir, de Deus trabalhar. É melhor nós estarmos reunidos aqui dentro ou na rua, no frio agora? É lógico que dentro de um salão, porque a igreja não se resume a isso aqui. A igreja é quando nós nos encontramos, é quando nós estamos reunidos. Nós sabemos disso, mas o templo físico, ele também faz parte do reino de Deus, também faz parte da obra, também é casa de Deus, porque nós consagramos a Ele. Deus não habita no templo feito por mão de homens. Amém, Deus habita em mim, mas essa casa foi consagrada a Ele, então é dele. Amém? Às vezes tem pessoas que usam os discursos para não vir à igreja, para não se congregar com a eclésia de Jesus e ficam lutando contra a instituição. Irmãos, nós somos da igreja de Jesus, a bandeira está aí, tem que estar, é só um nome, porque nós temos que responder às autoridades. Mas a igreja está reunida, isso aqui que é igreja. Quando nós saímos daqui, quando nós estivermos aqui amanhã na EBL, na quarta-feira, nos lares, na quinta-feira, a igreja continua sendo igreja. Mas essa casa é de Deus, porque ela foi consagrada a Ele. Mas o templo na antiguidade, ele tipificava o que é hoje? A igreja de Jesus. O templo
tinha a Arca da Aliança, o concerto, e ali representava a arca, a glória de Deus no meio do povo. O templo era símbolo da continuidade entre o presente e o passado. Olha só, o templo é um símbolo. Agora nós estamos falando do templo que estava em ruínas, caído. Era símbolo da continuidade entre o passado e o presente, ou seja, do presente e do passado. O presente o quê? Hoje, a igreja. O templo era símbolo da igreja de Jesus. Jesus está na igreja. Jesus é a pedra angular, é a pedra de edificação, onde nós todos estamos o quê? Assentados. Ele mesmo fala. Certa vez ele fala para os seus discípulos: eu vou destruir o templo e reedificarei em 3 dias. Jesus estava falando o quê? Do templo de Herodes? Não. Jesus está falando do templo dele, ele sendo como templo, e nós, povo de Deus, igreja de Jesus, o quê? Enxertados no templo. Jesus é o templo. O templo apontava para Jesus, o templo aponta para a igreja. E naquele tempo era preciso que a obra de Deus estivesse funcionando, mas o povo esqueceu a obra de Deus. Jesus disse que seu corpo era o templo, está lá não precisa ler, mas está lá em Marcos 14, 58. Em Efésios 2, 19, Deus também vai dizer que nós fazemos parte do templo. Então vejam, o templo é um símbolo que naquele período Israel, o povo de Deus, precisava daquele símbolo. Até a consumação dos séculos, até o marco zero em que Jesus havia de estabelecer uma nova aliança, eles precisavam do templo para o quê? Para adoração, para a vida cotidiana dentro. Hoje nós não precisamos, mas o povo de Deus precisava. E eles estavam o quê? Deixando de lado a obra de Deus. A paralisia espiritual tinha atacado o povo e foi com o propósito de libertá-los dessa letargia que Ageu se levantou com sua poderosa pregação, ou seja, eles estavam acomodados. Os cristãos de antigamente estavam acomodados. A obra está indo, de qualquer maneira, mas Deus não gosta nada de qualquer maneira. Deus não gosta da sua obra sendo relaxada. Deus não gosta da sua obra sendo esquecida. Deus não gosta de ver o templo, a igreja abandonada. E ele levanta Ageu. E Ageu denuncia. É aí que eu gostaria de tocar em 3 pontos, em que Ageu está denunciando o povo. Primeiro, é o abandono da obra. O templo, a obra da construção do templo, significa o quê? A obra significa o que nós fazemos hoje. Hoje o templo não é mais igual era. Hoje o templo é o quê? O que envolve o templo? É a igreja, o reino de Deus, a vida cristã. E tudo isso eles haviam abandonado. E nós, às vezes, também estamos assim. Deus coloca, às vezes, coisas na nossa mão, ministérios. Deus nos chama, Deus sela uma aliança conosco, mas nós vamos esquecendo da sua obra. Existe uma obra para ser feita tanto como antigamente. É a igreja, nós, o reino de Deus, vida cristã. Isso tudo significa o quê? A obra de Deus sendo abandonada. Irmãos, nós não podemos abandonar a obra de Deus. Nós não podemos abandonar o templo. Abandonar o templo significa abandonar o quê? O próprio Deus, o próprio Jesus. E nós, às vezes, vamos fazendo as coisas de qualquer jeito. E, às vezes, nós vamos deixando a obra.
Então, primeira coisa, Ageu está denunciando que eles estão abandonando a obra. Não é tempo de fazer a obra. Eles falaram isso. Ainda não é tempo. Deixa que passe lá. Vamos cuidar da nossa vida. Vamos cuidar da nossa casa. E eles continuam cuidando da casa. Segundo ponto, motivos do abandono. Oposição dos de fora. E depois, desmotivação dos de dentro. Eles estavam abandonando porque havia posição dos de fora. Quem eram os de fora? Os samaritanos. Os samaritanos queriam se juntar a ele na reconstrução do templo. Mas eles falaram, não, nós não podemos. Vocês são um povo misturado, cheio de sincretismo religioso. Vocês não podem se misturar na obra de Deus. E eles estavam certos. E então os samaritanos começam o quê? A fazer oposição à obra de Deus. E assim é na minha e na sua vida. Às vezes o mundo simboliza a pressão lá de fora, que quer fazer uma oposição para que a obra de Deus pare na minha e na sua vida. E aí eles começam a fazer oposição. Então o rei da Pérsia, Artaxerxes, eles mandam o quê? Paralisar a obra. Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Irmãos, às vezes é igualzinho a nossa vida. A gente quer fazer as coisas para Deus, a gente quer se envolver, e a oposição de fora, a tribulação, a aflição, né? A pandemia, a crise financeira, Satanás se levanta, e tudo começa o quê? Se levanta contra a obra de Deus. Se levanta contra aquilo que nós queremos fazer. Da mesma forma foi lá atrás. E às vezes nós o quê? Desanimamos. O inimigo está se levantando, vou fazer não, está tão difícil. Já apanhei tanto. É tanta coisa. E a gente vai cansando, porque a gente deixa as opressões de fora sufocar a missão que Deus nos deu, a obra que Deus colocou na nossa mão. Amém? Além da oposição de fora que eles estavam vivenciando, existia uma desmotivação interna dentro de Judá, que era a falta de recursos, cidade entulhada de escombros, pobreza, saudades da glória do primeiro tempo. Ou seja, tudo isso vinha de encontro dele fazendo o quê? Que eles desmotivassem de trabalhar na obra do Senhor. Vou falar de novo. Falta de recursos. Às vezes é assim mesmo. Não tem recurso. Estou fazendo aqui. Pastor, não compra vassoura nova. Estou com essa vassoura aqui. Enfim, irmãos, tem tanta coisa que a gente pode, começar a dar desculpa para não fazer a obra de Deus. Eu não tenho recursos. Eu estou com essa caixa de som ruim para caramba. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu não vou evangelizar, porque quando marca um, só vem 2, 3. Eu não vou fazer. Eu não vou pregar, porque o pastor não me dá oportunidade. E a gente começa o quê? Arrumar desculpas. Falta de recursos. Cidade em escombro, que muito trabalho para ser feito, a gente vê as coisas para ser feitas, a gente desanima por muito o que fazer. Aí olha para um lado, olha para o outro, tem que suar muito. Mas a obra tem que ser feita. E Deus conta com a minha e a sua vida. A obra de Deus, ela precisa ser feita. E a obra de Deus, ela não se limita aqui não, irmãos. A obra de Deus, ela perpassa por essas portas. A obra de Deus, ela começa aqui, ela sai daqui quando você vai embora, ela está na sua casa, na faculdade, no trabalho, onde você for, a obra de Deus, ela precisa ser feita. Amém? Pobreza. Eles estavam em pobreza. Imagine só se a gente desistisse de pegar em camarada. Muita pobreza, bairro pobre.
Vamos para um bairro mais rico, vamos pegar a igreja, vamos botar, sei lá, em Bangu. Vamos lá para a Zona Oeste. Não, vamos para Campo Grande, vamos para o Não. E às vezes nós somos assim. Ficamos olhando circunstâncias para o quê? Não trabalhar para Jesus. Deus conta contigo. Amém? Deus conta contigo. Para de dar desculpa. Quem quer, faz a coisa acontecer. Quem não quer, inventa desculpa para sair, para ficar parado. Amém? Saudade da glória do primeiro tempo. Ou seja, saudosismo de tempos passados. Naquele tempo onde o templo era glorioso, o templo de Salomão. E eles ficaram naquela, nós não vamos conseguir construir um templo igual ao de Salomão. A glória era tão grande naquele tempo. E às vezes eles ficavam lembrando de coisas do passado. Quando eu tocava no enfermo, o enfermo era curado. Quando eu trabalhava, tinha força, tinha vigor. Como era antigamente, eu tinha oportunidade. E fica lembrando do passado, quanto Deus quer fazer hoje. Deus quer que você seja a resposta hoje. Eu já fiz muito na hora, eu já fiz muito. Enquanto você tiver o fôlego de vida, Deus te chamou para fazer. Enquanto Deus manter o teu espírito, o ruach dele na tua vida, o sopro, Ele quer contar com a tua vida. Enquanto você está aqui de pé, com saúde na presença de Deus, ou sem saúde, vem caminhando, vem mancando, vem doendo, vem do jeito que tiver, mas vem para a igreja, vem para o reino, vem para a obra de Deus. Eu estava falando outro dia, a gente se sabota. Quantas vezes eu vim para o culto arrebentado, cansado, fadigado, triste, angustiado. Mas quando eu saí, que glória, que graça, que renovo, uma palavra ardendo no meu peito, porque eu não me sabotei. Poderia ter ficado em casa, poderia ter deixado o desânimo me levar, mas eu fui à casa de Deus, eu fui à congregação receber alimento do céu. E nós somos assim. Então o povo estava tendo uma pressão externa. Os samaritanos, o rei Medo-Persa mandou parar, e desanimado com toda a situação interna. Outra coisa, nossos interesses particulares em primeiro lugar. Ageu começa a denunciar isso também. Por quê? Eles estavam colocando os interesses dele em primeiro lugar. O povo estava cuidando das suas casas e deixando a de Deus em ruína, trabalhando para si e deixando o trabalho para Deus, o trabalho de Deus de lado. E nós achamos que podemos fazer isso. E nada mudou. Quando Jesus veio, parece que a história se repete. E ele ensina a seus discípulos, lá em Mateus 6, 33, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Jesus vem e fala: vocês estão correndo por casa, por roupa, por fama, por tudo. Mas eu vou dar isso para vocês. Mas enquanto a minha obra estiver abandonada... Porque, irmãos, Deus tem mais responsabilidade conosco, com a sua igreja, do que com o mundo. E Ele vai cobrar mais da minha e da sua vida do que os que estão lá fora. Se Ele botou um talento na tua mão, Ele vai vir e vai requerer esse talento.
e o fruto desse talento. Mas nós, igreja de Jesus, vamos trocando. Nós parece que estamos tão entulhados, tão envenenados, intoxicados desse mundo, da doutrina do mundo, da filosofia mundana, que nós achamos que se eu for à célula, eu estou perdendo tempo. Participar da célula é perca de tempo. Servir na igreja é perca de tempo. Evangelizar é perca de tempo. Trazer a campanha do quilo é perca de tempo. Eu estou perdendo. Ou seja, a cultura do mundo, as palavras de Satanás, elas vão o quê? Tentar te oprimir. Para quê? Para que você não cumpra o seu chamado, não cumpra com a sua responsabilidade no reino de Deus. O outro não vai, porque eu vou. E nós vamos dando desculpa. Não, é tempo de eu buscar os meus próprios interesses, os meus próprios afazeres. É tempo de eu investir mais em mim. Amém. Você tem que investir em você. Mas saiba que Deus tem um plano geral e um plano específico para cada um de nós. E se você não entender isso, você vai ficar batendo em todas as portas até descobrir o que eu tenho para fazer, o que Deus me chamou para fazer, para que eu nasci, qual é o significado da minha existência, qual é o desígnio de eu estar aqui, o que Deus me chamou, para que Deus me deu a vida. E aí eu quero ser empresário, eu quero ser médico, eu quero ser psicólogo, não, agora eu quero ser jogador de futebol, não, agora eu quero ser eletricista, não, agora eu quero ser funileiro, não, agora eu quero ser pipoqueiro. E a pessoa vai vivendo uma vida e não sabe os propósitos de Deus na sua vida. Irmãos, nem todo mundo vai trabalhar com o microfone na mão, mas Deus tem trabalho para todo mundo. Nem todo mundo vai ser diácono, mas todo mundo tem um plano de Deus na sua vida. Todos nós que somos de Jesus temos um plano. E Deus nos chamou para quê? Qual é o plano geral da igreja? Qual é a missão da igreja? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O plano geral da igreja é esse, é pregar o evangelho, para que o resto dos homens busquem a Deus. Esse é o plano, e esse plano se encaixa em qualquer vida. Você pode ser um médico, mas cheio do poder de Deus, usado para resgatar vidas, usado para ressuscitar os mortos, usado para ganhar vidas para Jesus e levar outras pessoas para o Senhor. Mas se Deus não quer você na medicina, quer você no ministério missionário. E se Deus não quer você no ministério missionário, quer você no ministério profético, nós precisamos entender qual é o nosso lugar no reino de Deus, senão as coisas não dão certo. Nós vamos ficar lutando contra Deus, porque Ele tem uma obra específica para cada um de nós, um plano particular para cada um de nós. Todos têm que pregar, todos têm que testemunhar, todos têm que levar a Jesus. Mas uns vão ser empresários, outros vão ser pastores. Uns vão ser jogadores de futebol, outros vão ser missionários. Mas todos precisam testemunhar do amor de Deus. Todos precisam carregar a glória de Deus nos seus ombros. Todos precisam estar empenhados com o reino de Deus. Todos. E Jesus diz: buscai primeiro o reino. O reino de Deus, irmão, não é simplesmente a igreja física. O reino de Deus é tudo que envolve Deus.
E o povo de Deus, no Antigo Testamento, e tem que ser assim hoje, não existia uma diferença entre vida secular e vida religiosa. A vida deles girava em torno da vida religiosa, do culto a Deus. Os judeus tinham obrigações religiosas. Era como se fossem obrigações civis, porque a lei assim mandava. Mas nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Então nós temos que fazer o quê? De boa vontade, com espírito alegre, porque nós amamos a obra, nós amamos ao Senhor. Por isso que eu trabalho na obra de Deus. E Jesus está nos ensinando. Jesus está nos ensinando. Busque o reino. Como eu falei, você pode ser uma excelente boleira, fazer bolos, mas que os seus bolos sejam para levar as pessoas a Jesus. Tudo que nós fazemos precisa levar as pessoas a Jesus. Tem um texto que fala: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Nós não temos, domingo eu sou crente, domingo eu sou de carteirinha, segunda a sexta não, segunda a sexta eu toco minha vida. Como assim? Deus quer te usar aonde você colocar a planta do teu pé. Deus quer te usar, não esqueça do seu reino. 3, consequências de abandonar a obra de Deus. Como eu falei no início, existe uma consequência de você dar as costas para Deus. Ainda mais você que Deus chamou para trabalhar. Ainda mais você que recebeu a imposição de mãos. Você que é um obreiro, diácono, presbítero, pastor. Você que foi recebido nessa igreja, que fez aliança com esse lugar. Quando você não cumpre o teu chamado, quando você não cumpre com as suas obrigações de cristão, existem consequências. Olha só o que diz Ageu 6. Não, ou melhor, Ageu 1, 6. Diz assim: vocês semeiam muito e colhem pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebe, mas isso não dá para ficar satisfeito. Põe roupa, mas ninguém se aquece. Olha o que Deus está falando para o povo dele. Quando você vive uma vida distante dos meus planos, quando você vive uma vida distante do que eu tenho para você, nada do que você faz te satisfaz. Nada do que você faz vai dar certo. Porque Deus nos criou com propósito. Se andarmos fora desse propósito, existem consequências. Agora, Ageu 2,17. Eu os feri com queimaduras, com ferrugens, com granizo, em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim. Às vezes a gente não acha que Deus... Não, Deus é paz e amor. É paz e amor, irmão. Mas Deus também tem a vara dele da correção. Quando você sai dos propósitos de Deus, Ele vem com a varinha. Olha o que Ageu está dizendo, é coisa muito séria. É uma mensagem profética. Olha só, vocês semeiam e não colhem. Ou seja, fome. Vão passar dificuldade. Fome não significa passar fome literalmente. Fome às vezes significa o quê? Escassez. Às vezes a gente olha a nossa despensa, está a tribulação, tem pouca coisa, quase não dá, sempre está apertado. Isso é fome, sede. Recebe salário num saco furado, ou seja, bota o salário não rende. Sabe o quê?
Está esquecendo de Deus, esquecendo dos planos de Deus, esquecendo da obra de Deus. No mesmo período, Deus vai levantar Malaquias, um pouco mais à frente, para exortar o povo, que estavam esquecendo o quê? Seus dízimos e suas ofertas. No mesmo período. Doenças, ele fala aqui de queimadura. Queimadura é o quê? Doença. Pragas, ferrugem, né? Ele fala de ferrugem. E eventos climáticos que causam destruição. Tudo isso contra o povo de Deus. Eu não vou entrar aqui no mérito de a gente ficar olhando para a gente e ficar se julgando, isso é pecado, isso aí é a mão de Deus ou não é, irmãos. Cada um sabe da sua vida com Deus. Até porque nem toda tribulação, nem toda dificuldade é fruto de pecado. Tem dificuldade, tem tribulação que Deus permite a gente passar. Mas tem tribulação, tem pecado, tem situações difíceis que nós mesmos que buscamos. E o Senhor está contra nós, como ele diz em Ageu. Eu os feri com queimadura. O Senhor está falando, eu feri vocês. Sabe por quê? Vocês deixaram o templo em ruínas, não construíram o templo. A obra que era para vocês estar fazendo, vocês deixaram de lado. Aí Deus está falando, eu feri, eu mandei granizo. Granizo é o quê? Chuva de gelo, já viu aquelas pedras de gelo? Deus manda. Para o quê? Destruir colheita, destruir cidades. E Deus fez isso tudo com o povo. Aí ele diz assim, aí eles se humilham, eles recebem a palavra de Ageu, eles se humilham, começam a reconstruir o templo. Aí o Senhor fala assim para eles no verso 19, ainda há semente no celeiro? Deus está perguntando, não tinha. Além disso, a videira e a figueira e a romanceira e a oliveira não têm dado seus frutos? Não tem dado. Aí Deus fala, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Aleluia. Sabe por quê? Eles se arrependeram e voltaram o coração para Deus. E começaram a construir, começaram a trabalhar na obra do Senhor. Então, nós temos que zelar pela obra do Senhor. Nós não podemos achar que nos alistamos para esse grande exército de Deus e podemos ficar à sombra, podemos ficar numa letargia espiritual. Deus nos chamou para trabalhar. Amém. Eu vou terminar aqui com uma aplicação pessoal, uma conclusão. Deus nos criou com um propósito, propósitos gerais e específicos. Eu já falei isso, todos nós temos um propósito geral, adorar a Deus, fazer missões, pregar o evangelho, ajudar o próximo. Isso cabe a todos nós, sustentar a sua obra. Todos nós temos esses propósitos, mas temos propósitos específicos que Deus nos chamou para fazer, da sua obra. Uns vão trabalhar no som, outros vão trabalhar varrendo, outros vão trabalhar lavando o banheiro, outros vão trabalhar orando, servindo, indo fazer missões. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios que a uns Deus deu por apóstolos, outros profetas, outros mestres, pastores, evangelistas, todos para o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Nem todo mundo vai fazer a mesma coisa, mas todo mundo tem alguma coisa para fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus criou um propósito geral para cada um propósito específico. Ele espera que seu povo trabalhe, dedique suas vidas ao seu reino e disponibilize recursos para a sua obra. Deus espera isso de nós. Se você for ler Jeremias, vamos ficar de pé. Débora, toca aqui para a gente o violão. Jeremias, capítulo 1, verso 5, vai dizer:
Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, ou seja, te separei. Antes que você viesse à existência, você que está me ouvindo aí, Deus te separou para uma obra. Te santifiquei as nações, te dei por profeta. Efésios 1:12, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, ou seja, qual a finalidade dos crentes? Louvor da glória de Deus. Todos nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Nós não podemos andar distante daquilo que Deus tem. Mateus 28:19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia é repleta de textos que nos chamam o quê? A trabalhar, a arregaçar as mangas. Aleluia! Aleluia! Efésios 4:11 vai dizer: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Aleluia.